Olha só, estamos falando de regras e exceções. Você acabou de registrar comigo as exceções à anterioridade e à noventena. A gente sabe que a prova quer a exceção, mas já dei a dica, vai para a regra para depois chegar na exceção. Eu vou ler com você a lista de exceção com calma. A gente vai anotar ali onde a prova costuma exigir, eu vou até dar exemplo para você. Então vamos lá. Exceções à anterioridade. Importação, exportação, IPI, IOF, IEG, empréstimo compulsório para calamidade pública ou para guerra e ACID combustível. Exceções à noventena. Importação, exportação, imposto de renda, IOF, IEG, empréstimo compulsório para calamidade pública ou para guerra. E aqui no final, gente, olha o que está escrito. Alteração, anota aí, alteração da base de cálculo de IPVA e IPTU. A primeira informação importante que a gente vai registrar aqui é a seguinte, e eu quero te lembrar um conceito, porque tem muita gente que embaralha isso aqui e erra isso na prova. Nós temos conceitos básicos do direito tributário, gente, que são base de cálculo e alíquota. A base de cálculo vai ser, na maioria dos casos, um valor. E a alíquota vai ser sempre um percentual, tá bom? E vou até te ajudar dando uma visão aqui de uma conta. Ah, professor, eu sabia que ia chegar a conta uma hora na prova de direito tributário. Pelo amor de Deus, deixa de ser apavorado, filho. Não tem conta na prova de direito tributário, tá bom? É só para você entender a dinâmica de um ato administrativo que nós já falamos anteriormente, que é o tal do lançamento. Olha que legal isso aqui. Quando a gente multiplica base de cálculo por alíquota, a gente descobre o montante tributável. Vamos lá? Para fazer essa continha, entre aspas. Quando a gente multiplica base de cálculo com alíquota, a gente descobre quanto paga. Então, vamos imaginar, vamos lançar aqui o IPVA do seu carro. Vamos imaginar que você tem um carro no valor de R$100 mil. E vamos imaginar que a alíquota aí do seu estado, a alíquota do DF, onde quer que seja 3,75. Vamos botar uma alíquota fictícia aqui. Quando eu multiplico base de cálculo com alíquota, eu descubro quanto que eu pago. Então, 100 mil vezes 3,75 dá 3.750. A maioria dos estados, gente, cobra junto do IPVA, o I, que é o imposto, é só isso aqui, ó. Mas a maioria dos estados cobra junto o tal do licenciamento e do seguro obrigatório. Então esse cara paga de IPVA uns R$4.300, mas o I, que é o imposto mesmo, é só isso aqui, ó, 3.750. Só não porque é pouco, né? Mas é a continha. O que a gente acabou de fazer? Lançar um tributo. Certo. Professor, por que isso? Porque você não pode misturar ou confundir esses conceitos de base de cálculo e de alíquota, gente. Porque todas essas exceções aqui que nós anotamos dizem respeito à majoração, a aumento de alíquotas. Então a prova vai contar a história para você, falando que majorou a alíquota de um tributo e a alíquota é percentual. E eu já tinha grifado aqui para você, eu quero que você tome cuidado, porque é só na parte final aqui que ela fala em alteração de base de cálculo. E base de cálculo é base de cálculo e alíquota é alíquota, é assim que funciona. Só que a OAB nem gosta tanto disso aqui, ó. Ela nem fala tanto sobre essa parte final aqui de alteração de base de cálculo de IPVA e IPTU. Então você pode ficar até um pouco mais tranquilo. Mas, toda vez que ela for contar a história sobre princípio e quiser discutir com você a exceção, isso tem que estar em cima de alíquota. E eu falei que tinha essa troca que nós já circulamos ali e que é óbvio, pela troca, que você tem que decorar. Eu odeio esse negócio de decoreba, gente, mas aqui não tem jeito. Você tem que decorar as exceções. Se você não lembra dessa troca, que é onde ela poderia mexer, porque é mais sensível, a chance de você errar é enorme. Então eu vou te ajudar da seguinte maneira. Você vai puxar um cantinho aí e vai fazer o seguinte, ó. Você vai anotar assim, ó. Na linha de cima, eu vou até apagar essas contas aqui para não te confundir, tá bom? Você não vai ter que fazer conta nenhuma na sua prova. Isso aqui é extremamente de compreensão da matéria. Então você vai pegar em uma linha aí, de onde você estiver anotando, e vai colocar assim, ó, IPI. E na linha de baixo você vai pôr imposto de renda, tá bom?
Na frente de IPI, você vai escrever assim, ó, deve respeitar a noventena. Ou seja, 90 dias. Deve respeitar a noventena, ou seja, 90 dias. E na frente do imposto de renda, você vai escrever assim, ó, deve respeitar a anterioridade. Na frente do IPI, deve respeitar a noventena. Na frente do imposto de renda, deve respeitar a anterioridade. O que isso quer dizer? O ano seguinte. Anota aí. O ano seguinte. Então, deve respeitar a anterioridade. Porque aí você não vai errar mais, gente. Porque se a sua prova contar a história e falar assim, ó, a União, que é o ente tributante competente, majorou a alíquota, que é o percentual, do IPI na data tal. Vamos botar a data aqui de 20/10/2017. Ela vai contar essa história. Sua prova é contadora de histórias. Então escuta. A União resolveu majorar a alíquota do IPI na data de 20/10/2017. E ela vai perguntar para você quando que ela pode cobrar esse tributo, quando ela pode exigir esse tributo. Quando você olha para essas listas aqui, gente, você tem anterioridade, você tem noventena, você tem regra, você tem exceção. Isso aqui são listas de exceções. Só que você olha a entrada, a saída e você se perde. E se perder, vai errar. É por isso que você vai confiar nessa informação. Escutou IPI, você vai lembrar de noventena na hora. Escutou imposto de renda, você vai lembrar de anterioridade na hora. Então falou em IPI em 90 dias, acabou. Então essa questão aqui que ela fala pra gente, olha, a União aumentou a alíquota do IPI lá na data de 20/10/2017, quando eu posso cobrar isso? Depois de 90 dias. E a OAB é boazinha nesse ponto aqui, porque ela não pede a data específica para você. Ela poderia falar assim, ó, 20/10 vai ser 20/11, 20/12, 20/1/2018. Ou ela costuma citar apenas o princípio. Ah, ela vai ter que respeitar a noventena. Você já deixou registrado, tá? Então vamos responder esse negócio aqui. A União majorou a alíquota do IPI em 20/10/2017. Quando pode cobrar? 90 dias depois. Se ela pedir para você calcular, gente, você vai contar, tá bom? Sabe como é que conta? É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É desse jeito, infelizmente. Mas é uma OAB boazinha, não pede a conta. Para você ganhar tempo, se ela pedir a conta, não é normal, você pode contar em meses. 90 dias, 3 meses, tá? Então seria 20/10, 20/11, 20/12, 20/1/2018. Só vou pôr aqui na frente para você. Então 20/1/2018 seria quando ela poderia exigir esse tributo, tá bom? Então bastante cuidado com essa ideia de legalidade, de anterioridade, de noventena, de retroatividade, que são os principais princípios que nós temos. Temos vários outros espalhados pela Constituição, você recebe material também para poder dar uma olhada nisso, fique bastante atento no tema de grande preferência da sua prova. E a gente vai para o próximo bloco para falar de outra coisa.